guiai meus passos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos queridos, hoje comemoramos a solenidade dos santos Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, as duas pilastras da igreja. De um lado, Simão, o pescador da Galileia, um homem simples, de fala rude, impulsivo, que vive do trabalho braçal. Do outro lado, Saulo de Tarso, o fariseu, o intelectual, o cidadão romano, o mestre da lei, que respirava mais a cultura do seu tempo. À primeira vista, eles parecem representar dois mundos inconciliáveis. Eles eram tão diferentes. Pedro, o pescador impulsivo da Galileia, Paulo, o fariseu intelectual de Tarso. Pedro negou Jesus 3 vezes, Paulo perseguiu os cristãos. Um era casado, o outro celibatário. Um que aprendeu tudo com Jesus pelos caminhos da Palestina, o outro o encontrou numa visão ofuscante. E, no entanto, a tradição nos diz que morreram no mesmo dia, em Roma, dia 29 de junho de 67. Será coincidência, minha gente? Ou será que Deus une realmente os opostos? A igreja, em uma única celebração, celebra as suas duas colunas que sustentam o seu edifício. Interessante porque essa união não apaga as diferenças desses apóstolos, mas santifica. Mostra-nos que a fé em Cristo não cria clones, não nos torna todos iguais. Pelo contrário, ela potencializa o que cada um tem de único e o coloca a serviço de um projeto muito maior. Pois bem, o evangelho que a liturgia nos propõe foi retirado de Mateus. Se vocês se lembram, na semana passada, nós meditamos sobre a mesma perícope ali retirada do Evangelho de São Lucas, hoje retirada de Mateus. Ou seja, aquela ocasião em que, em Cesareia de Filipe, Jesus faz a fatídica pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Eu queria pensar primeiramente o seguinte com vocês: por que isso ocorre em Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe era um lugar além da moda, né? Ou seja, ali para o paganismo, uma cidade construída por Herodes em honra a César, o imperador, o deus terreno. Perto dali havia uma gruta dedicada ao deus Pan, um lugar associado aos cultos de fertilidade e que era popularmente conhecido como uma das portas do inferno, ou porta do Hades. Reparem na ironia divina. É exatamente nesse lugar, um centro de poder político e de idolatria pagã, que Jesus decide fundar a sua igreja. Ele não escolhe um terreno sagrado, mas um terreno inimigo. É como se ele dissesse: é aqui onde o mundo proclama os seus falsos deuses e seus poderes passageiros, que eu vou estabelecer o fundamento de um reino que não terá fim. Meu Deus, os escrupulosos iriam morrer com isso.
O lugar, se alguém pergunta, né, qual foi o lugar realmente histórico, geográfico que Jesus escolheu para fundar a igreja? Em Cesareia de Filipe, uma terra pagã. Então Jesus não é escrupuloso, não é? Ele deseja converter o homem na concretude de sua vida. Aqui é interessante porque Mateus, diferentemente de Lucas, que ouvimos semana passada, nos dá detalhes preciosos. Mateus diz que ele não fala tão somente como Lucas, tu és o Cristo de Deus. Mas em Mateus diz, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. É bonito porque ele qualifica esse Deus, é vivo. Pedro não faz uma confissão teológica fria, não, ele proclama uma relação viva, pulsante. Não é o Deus dos filósofos, mas o Deus que respira, que sente, que vive. E aqui, essa resposta não é fruto de uma dedução intelectual. Eu disse semana passada para vocês, o próprio Jesus o confirma, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, Pedro, mas o meu Pai que está no céu. A fé, meus irmãos, não é uma opinião, é uma revelação. É um dom, é um presente que Deus planta no coração de quem se abre a Ele. É um salto que a razão sozinha jamais pode dar, mas que o Espírito Santo nos concede. Depois de tudo isso, Jesus responde com uma das frases mais controversas do Evangelho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lutero deve se arrepiar com isso, né? Interessante porque Jesus muda o nome de Simão. No mundo antigo, mudar o nome poderia mudar o destino. Abrão se torna Abraão, Jacó se torna Israel, e agora Simão se torna Quefas, Pedro, pedra. Pedro, uma rocha, o mesmo Pedro que poucos depois tentará demover Jesus da cruz e será chamado de Satanás, o mesmo que 3 vezes negará por medo. Que homem assustador, minha gente, para seu fundamento. Veja, é uma escolha humanamente desastrosa. E é exatamente por isso que ela é divina. Porque aos nossos olhos, se ela é turva, se ela parece não ser a melhor de todas, é aí que está a mão de Deus. Deus não escolhe, minha gente, os mais adequados ao cargo, como a gente vê nessas entrevistas de emprego. Ora, Deus manifesta o seu poder na nossa pequenez. Prestem atenção nisso. Deus, para manifestar o seu poder, ele trabalha nos mais fracos. Porque aí alguém de fora olha e diz, só pode ter sido Deus. É claro, se Deus escolher quem já é capaz, quem tem tudo, aí não há espaço para a manifestação da sua obra. Ah, porque eu sou pequeno demais. Não se incomode não, meu irmão. Porque até a sua pequenez e o seu pecado podem servir a Deus. Deus não constrói a sua obra sobre o mármore perfeito das nossas virtudes. Ele constrói a sua obra sobre a pedra bruta e cheia de rachaduras da nossa humanidade, da nossa pequenez, da nossa pobreza. Aqui, meus irmãos, o que me fascina nesta passagem é que Jesus não diz, tu serás Pedro. Jesus diz, tu és Pedro. O verbo está no presente. Mesmo sabendo que Pedro negaria, que fugiria, que duvidaria, Jesus já o vê transformado. É isso que o olhar de Deus faz. Ele não nos vê apenas como somos, mas como podemos ser. O cardeal Martini dizia, Deus tem mais fé em nós do que nós mesmos. Meus irmãos, há aqui uma pedagogia divina maravilhosa. Jesus dá a Pedro 3 presentes que são, na verdade, 3 grandes responsabilidades. Primeiro, um nome novo, ou seja, uma identidade nova. Segundo, as chaves do reino, uma autoridade. Terceiro, o poder de ligar e desligar, uma missão, um fardo muito pesado, inclusive. É curioso porque muitas vezes queremos a autoridade sem a identidade, e o poder sem a missão. Queremos as chaves sem ser pedra. Mas não funciona assim, meus irmãos.
O cardeal Cantalamessa nos lembra que Pedro só se tornou verdadeiramente rocha depois de chorar amargamente por sua traição. A pedra foi esculpida pelas lágrimas do arrependimento. E aqui é interessante a gente falar sobre esta pedra, porque Jesus faz um jogo de palavras. Petrus, pedra, Pedro. Que tipo de pedra é essa? Uma pedra que afundou no mar? Uma pedra que rolou para longe na hora da cruz? Uma pedra que se partiu em lágrimas após a negação? Que escolha essa de Jesus? Que escolha, meu Deus! Mas é exatamente esse tipo de pedra que Deus usa. Uma pedra consciente da sua fragilidade. Uma pedra que sabe que precisa ser sustentada pela graça. E aí ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Chaves. Você já parou para pensar, meu irmão, no simbolismo das chaves? Quem tem as chaves tem o poder de abrir e fechar, de incluir, mas também de excluir. Atenção, isso é muito forte. Essas chaves não são para Pedro trancar o reino e guardar no bolso. Guardar para ele próprio. Não. As chaves são para abrir o espaço, para acolher, para amar. Quantas vezes na história transformamos as chaves em cadeados? Se observamos bem, Pedro recebeu as chaves, mas foi Paulo quem abriu as portas para os pagãos. Pedro era o apóstolo dos judeus, Paulo o apóstolo dos gentios. 2 ministérios, 2 vocações, mas uma só missão: tornar Cristo conhecido e amado. Quem é esse Paulo? Meus irmãos, se Pedro é a rocha, Paulo é o terremoto. Se Pedro é a continuidade da promessa feita a Israel, Paulo é a ruptura que lança essa mesma promessa para o mundo inteiro. Pensem comigo na figura de Saulo de Tarso. Aqui nós não estamos falando de um homem simples ou ignorante. Pelo contrário, Saulo era um intelectual de primeira linha, um fariseu zeloso, um cidadão romano, um homem que dominava a cultura grega e a teologia judaica. Ele estava tão convencido, com toda a força da sua inteligência brilhante, de que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos. E talvez os erros mais perigosos seriam exatamente esses, os erros dos inteligentes, dos grandes, os erros cometidos em nome de uma certeza absoluta. Quantas vezes na nossa vida também não estamos absolutamente certos de nossas razões, a ponto de nos tornarmos duros, implacáveis com quem pensa diferente. E então, na estrada de Damasco, acontece o impensável. Acontece o que só a graça de Deus pode fazer. Não é um argumento que o convence. Preste atenção nisso. Paulo era muito inteligente. Não é um debate teológico que o derrota. É uma luz que o cega. É a própria verdade que o derruba do cavalo de suas certezas. E ele ouve a pergunta que vai redefinir toda a sua existência. Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daí, aquele furacão de zelo que antes destruía, agora constrói. O que o Senhor está nos dizendo aqui através de Paulo é algo revolucionário. Ele vai ensinar com a autoridade de quem viveu na própria pele que a salvação não é um prêmio que conquistamos por nosso esforço ou por cumprir a lei. E olhe que esse Paulo nunca sequer andou com Jesus, mas talvez tenha sido quem melhor o compreendeu. E como isso é possível? Porque o encontro com Cristo não é uma questão de cronologia, mas de abertura, de experiência com Ele. Vocês sabem, é possível a gente conviver anos com alguém e não conhecê-lo. E tem pessoas que a gente pode ter um encontro de minutos e ser transformado para sempre, nunca mais esquecer, nunca mais sair da memória aquele encontro. Então veja, Pedro, a rocha, nos dá a segurança da fé recebida, a tradição, a confissão feita em Cesareia de Filipe. Ele é a âncora. Paulo é o missionário incansável, que nos dá o impulso para levar essa mesma fé até os confins da terra. Ele é a vela que se abre ao vento do Espírito. É a tensão abençoada entre a instituição e o carisma, entre a raiz que firma
e os ramos que se espalham em busca do sol. Isso nos ensina que na igreja há lugar para todos, como diria o querido Papa Francisco. Para os Pedros, com a sua fé talvez mais simples, direta, mas ao mesmo tempo sólida como pedra. E para os Paulos, com a sua paixão, com seu intelecto inquieto, sua necessidade de ir sempre além. É aqui que está o ponto central. Ser cristão não é ser perfeito, é ser chamado. Pedro não era perfeito, aliás, era bem imperfeito. Paulo não era perfeito, perseguiu a igreja. Mas ambos disseram sim ao chamado e se deixaram transformar. Hoje vivemos numa cultura da performance, onde só os perfeitos têm vez, mas o Evangelho nos mostra o contrário. Deus escolhe os imperfeitos para que possa aperfeiçoá-los no amor. Como dizia São José Maria Escrivá, não me escolhestes por meus méritos, mas apesar dos meus deméritos. Meus irmãos, que belo mistério celebramos hoje. Dois homens tão diferentes, unidos no mesmo amor, no mesmo martírio, na mesma glória. É bonito porque nos mostra que há muitos caminhos para a santidade, mas um só destino, Cristo. Cristo Senhor. Que os santos Pedro e Paulo intercedam por nós. Que Pedro nos ensine a fidelidade que nasce do perdão. Que Paulo nos ensine a paixão que nasce do encontro. Que possamos ser cada um à sua maneira pedras vivas na edificação da igreja. E que jamais esqueçamos, se Deus pôde fazer de um pescador impulsivo e de um perseguidor fanático os pilares da sua igreja, muito Ele pode fazer conosco. Assim seja. Amém. Meus irmãos queridos, devo lembrar a todos os membros do projeto que durante esse mês de julho, que se iniciará essa semana, celebraremos os nossos 15 anos de fundação. A partir de então, os convido a estender um sincero louvor a Deus por tudo que Ele fez e fará em nós e por meio de nós. Que em nossa boca, durante esse mês, não saia um canto de ação de graças àquele que é o realizador de toda essa obra. Que não saia de nosso tato esse clima de ação de graças. A todos vocês, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. Niai meus